Olá, benditos! 6 anos antes do reino do norte de Israel ser extinto, Ezequias assumiu o trono no reino do sul, em Judá, e reinou 29 anos em Jerusalém. Ezequias foi um dos melhores reis de Judá. Depois dele não houve nenhum como ele entre todos os reis de Judá. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor e durante toda a sua vida ele esteve sob influência do profeta Isaías. Ezequias foi um dos reformadores mais zelosos do reino de Judá, proibindo até mesmo que se fizessem altares populares para sacrifício. Nenhum dos outros bons reis jamais teve coragem de proibir essa prática, mas Ezequias o fez. Também quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés tinha feito. Ela foi preservada por mais de 800 anos, recebeu o nome de Neustã, que provavelmente significa pedaço de bronze, e foi transformada em um objeto de adoração. Ezequias quebrou em pedaços aquele artefato de bronze e pôs fim àquela adoração idólatra. Veja como o homem pode pegar algo que fez parte de um milagre maravilhoso, que até serviu como uma representação de Jesus Cristo, e fazer disso um ídolo destrutivo. Fica aqui uma palavra de alerta para todos nós. O perigo da idolatria continua nos cercando por todos os lados, de uma forma muito sutil, e nós devemos estar alertas quanto a isso. Nesse momento da história, a Assíria era tão poderosa que acabou por conquistar completamente o reino do norte de Israel. No entanto, Ezequias não se submeteu a Senaqueribe, rei da Assíria, e não o serviu. Ele se livrou do jugo ao qual o seu pai havia se submetido e reassumiu a plena soberania independente que Deus havia estabelecido para a descendência de Davi. Ezequias também teve sucesso em subjugar os filisteus, os vizinhos agressivos de Judá. Ele trabalhou para que o reino de Judá fosse forte, livre e independente. Quando Ezequias já reinava há 4 anos e Deus abençoava grandemente os seus empreendimentos, ele recebeu a notícia da devastação que o rei da Assíria começava a fazer no reino do norte de Israel. Esses acontecimentos serviram de alerta para o reino de Judá. Se eles também parassem de ouvir a Deus, também enfrentariam o mesmo julgamento divino. Alguns anos depois, Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Uma delas, mencionada neste episódio, é Laquis, que era uma importante cidade e fortaleza de Judá. Laquis estava a 45 quilômetros mais ou menos a sudoeste de Jerusalém. Senaqueribe estava decidido a subjugar novamente o reino de Judá, que vinha resistindo desde que Ezequias havia se tornado rei. Faltava apenas conquistar Jerusalém, a capital do reino, para que o seu domínio fosse completo. A atitude de submissão do rei Ezequias ao rei da Assíria, nesse momento, nos leva a supor que ele pensou que, como o reino do norte havia sido conquistado recentemente e que todas as cidades fortificadas de Judá haviam sido capturadas, Deus estava demonstrando que não interviria em favor de Judá. E por isso Ezequias viu que ele mesmo teria que fazer alguma coisa para se livrar naquele momento. Então ele deu ao rei da Assíria toda a prata da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Ezequias esperava que essa política de apaziguamento deixasse Judá seguro, pelo menos por um tempo, mas ele estava errado. Sua política apenas empobreceu Judá e o templo e tornou o rei da Assíria mais ousado do que nunca contra Judá. Logo ele enviou seus altos oficiais com uma mensagem para o rei Ezequias. A Bíblia não diz seus nomes, mas apenas os seus títulos. Tartã, que era uma espécie de primeiro-ministro, Rabsaris, oficial-chefe, e o Rabsaqué, que significa copeiro-chefe. Eles chegaram com um grande exército e pararam junto ao aqueduto do tanque superior. O porta-voz dos 3 foi o Rabsaqué. Ele estava na delegação, talvez como assistente pessoal do rei e também como um alto oficial. Os 3 representantes do rei assírio mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou 3 oficiais do seu governo para iniciar uma negociação: Eliaquim, Sebna e Joá.
O Rabsaqué parecia estar no comando completo da situação. A mensagem do rei assírio foi passada em voz alta, de modo que todo o povo de Judá ouvisse e se convencesse de que a melhor atitude seria mesmo se render. Diante de todo o povo, Rabsaqué zombou da confiança que Ezequias tinha colocado no Egito. Zombou também da confiança que ele e o povo tinham no Deus de Israel. Zombou ainda do exército fraco do reino de Judá. Ele fez isso para desmoralizar completamente Judá e levá-los ao desespero. A estratégia de Rabsaqué era fazer Judá desistir. A Assíria tinha um exército muito superior. Eles poderiam ter simplesmente atacado Jerusalém sem nenhum discurso, mas o Rabsaqué preferia que Judá simplesmente desistisse por medo, desânimo ou desespero. E aqui nós vemos que Satanás usa exatamente a mesma abordagem conosco. Muitos de nós imaginamos que Satanás está ansioso para lutar conosco, mas não. Primeiro, porque nós temos todas as chances de ganhar. Segundo, quer ganhe ou perca, a batalha pode nos aproximar do Senhor. E terceiro, o que o Senhor faz na nossa vida por meio de uma batalha pode ser uma grande bênção para outras pessoas. Por isso, Satanás prefere não lutar conosco. Ele prefere tentar nos convencer a desistir. Foi a mesma estratégia que ele usou contra Jesus durante a sua tentação no deserto. Mas o Rabsaqué deixou seu melhor ataque para o final. Ele disse que Deus estava do lado dos assírios e que ele mesmo os havia enviado para atacar a terra de Judá e destruí-la. Podemos dizer que a fala do Rabsaqué estava parcialmente correta. Deus permitiu sim que eles conquistassem a Síria, permitiu que conquistassem o reino do norte de Israel e permitiu que estivessem ali pressionando Judá. De fato, os assírios estavam ali fazendo a vontade de Deus, conforme ele havia dito através do profeta Isaías. Todo esse discurso do Rabsaqué foi feito em hebraico, de modo que todo o povo que estava sentado sobre as muralhas estava escutando e entendendo o que estava sendo dito. E para que o povo não ficasse desanimado e quisesse se render rapidamente, os homens de Ezequias pediram a Rabsaqué que falassem com eles em aramaico, para que o povo não entendesse. Mas o Rabsaqué não se importou se os cidadãos comuns de Jerusalém pudessem ou não entender suas palavras. Aliás, esse era um dos seus objetivos. Quanto mais medo, desânimo e desespero ele pudesse espalhar, melhor. A partir de então, o Rabsaqué se colocou de pé e passou a falar em hebraico aos gritos, para que todo o povo soubesse das condições terríveis em Jerusalém se houvesse um cerco prolongado. A ideia agora era levar o povo de Deus a duvidar do rei Ezequias, semeando medo e incredulidade entre eles. Ao mesmo tempo, o Rabsaqué queria tornar a rendição do povo uma opção atraente, prometendo uma terra como a de Judá, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, onde eles viveriam tranquilos. Com isso, ele pretendia fazer com que um terrível destino parecesse atraente. O Rabsaqué ainda queria destruir a confiança do povo no Deus de Israel. Sua mensagem era simples e brilhante em sua lógica satânica, dizendo que os deuses das outras nações não foram capazes de protegê-los contra os assírios e que o Deus de Israel era como um deles e também não poderia protegê-los. Agora, Rabsaqué simplesmente tinha ultrapassado todos os seus limites. Uma coisa é falar contra Judá, seu povo e seus líderes. Outra coisa era zombar do Senhor Deus de Israel dessa maneira e contá-lo como apenas outro Deus. Nesse ponto, ninguém tentou argumentar com Rabsaqué, seguindo a ordem dada pelo rei Ezequias de que não deviam responder coisa alguma. Quase sempre é melhor ficar calado e confiar em Deus em vez de tentar ganhar uma discussão com os servos enviados de Satanás.
O silêncio é nossa melhor resposta às alegações e provocações daqueles que se fazem nossos inimigos. É inútil argumentar, mesmo se for para dar explicações. O melhor mesmo é aquietar-se e entregar a nossa causa nas mãos de Deus. Mas, mesmo em silêncio, todos ainda estavam profundamente afetados por esse ataque. Os 3 oficiais voltaram para junto do rei Ezequias com suas roupas rasgadas em sinal de tristeza e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Porém, apesar das coisas estarem difíceis, a batalha ainda não estava perdida. E amanhã nós vamos ver o desfecho dessa afronta que o Rabsaque fez, não apenas ao povo, mas ao Deus vivo de Israel. Vale a pena conferir. Te espero amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.